Salve, salve, nação rubro-negra! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Bom, depois de nós comemorarmos bastante o título do Flamengo, né, o Tetra da Libertadores, eu separei para vocês aqui um trecho do programa Fechamento do Sport TV. Tá muito bacana, tá muito top, com o Rizek, com o Denilson, com o Ricardinho e seus convidados, né? Tem várias entrevistas com os jogadores saindo do estádio, também tem entrevista com o Felipe Luiz, tá muito bacana. Fique até o final, tá bom? Enquanto isso, dê um like nesse vídeo para ajudar o nosso canal. E também, se você não é inscrito, se inscreva para você ficar atualizado as informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar aqui embaixo na descrição o crédito de imagem. O crédito de imagem é o Sport TV. Enquanto isso, vamos ao vídeo. Começa o Fechamento Sport TV, dando um salve para a nação rubro-negra. Uma vez Flamengo na Libertadores era até 19. Agora são 4 vezes o primeiro tetra de uma geração, a era Arrascaeta, a era Felipe Luiz, a era Bruno Henrique. E será que se iguala? Será que supera? Entra para a história do clube e já divide corações com a era Zico, conquistando 3 Libertadores, se encaminhando para o terceiro brasileiro, 2 Copas do Brasil, e o céu parece ser o limite para esse Flamengo desde 2019. Com o hino entoando aqui no nosso estúdio, entoando para todo mundo que acompanha o fechamento, a gente abre os nossos trabalhos, eu e Denilson com o Ricardinho, Losetti e Eric Faria, e a sua adivinhação deu ruim. Deu ruim, moiou. Deu ruim. Você tentou adivinhar que é da Palmeiras, deu ruim. A minha torcida era pro Palmeiras, né? Segredo pra ninguém. A minha torcida era pro Palmeiras, uma surpresa, né? E aí, meu camisa 10? Tudo bem? Boa noite, Brasil. Benício, filho do Grafa, parabéns. Aproveita, mas não quebre as coisas dentro de casa, tá bom? Um abraço, Ricardinho. Primeiro prazer estar fazendo um programa com você, meu pentacampeão. Obrigado. Satisfação gigante. Obrigado pela recepção, né? Eu já agradeci o Losetti, já agradeci o fenômeno Eric Faria, a felizão, mas assim, parabenizar o justo campeão da Libertadores, Rizek, meu parceiro, porque se tem alguém que não mudou o jeito de jogar numa decisão, esse alguém ou esse time foi o Flamengo. Porque para mim o Palmeiras muda o jeito de jogar. Porque para mim o Palmeiras a gente vai destrinchar o jogo durante esse fechamento especial no sábado, né? Estamos acostumados a fazer o fechamento no domingo. E em especial, parabenizar o Felipe Luiz. Porque eu imagino o sentimento do Felipe Luiz, que ganhou essa competição como atleta, e depois de alguns anos ele vence essa competição como treinador. Acho que poucos treinadores na história ele e Renato tiveram esse percurso, né? De vencer como jogador e vencer como treinador, né? Então, primeiro, parabenizar o Felipe Luiz, porque é um cara que é um estudioso do futebol, dedicado ao extremo, sempre muito sereno nas coletivas, e o Flamengo foi o justo campeão porque propôs o jogo, buscou o jogo e mereceu o título. Parabéns ao torcedor do flamenguista e ao Flamengo. Gol de um atleta que foi escolha dele, o Danilo, né? Muito especulava a volta do Léo Ortiz. E o Felipe, com 1 ano de carreira, só não ganhou dos torneios que disputou a Copa do Brasil deste ano e a Copa do Mundo de Clubes. Ganhou a Copa do Brasil do ano passado, a Libertadores desse ano, se encaminha para o Brasileiro e vai saber o que o Flamengo pode fazer no Intercontinental. E aliás, Eric Faria, boa noite, bem-vindo. Está materializada aquela frase do outro patamar ou outro patamar, porque de 19 para cá, repito, são 3 Libertadores, 1 vice. O Flamengo se encaminha para o seu terceiro brasileiro, de 19 para cá, 2 Copas do Brasil. Está materializada a frase outro patamar, Eric Faria. Bem-vindo ao fechamento. Grande Rizek, boa noite, Dena, Losetti, Ricardinho. É óbvio que quando a gente fala em idolatria, eu acho que tem uma subjetividade, tem uma relação de paixão, de carinho, de quem viveu épocas diferentes. Então, você comparar ídolos ou equiparar ídolos, eu acho que é muito delicado, assim. Mas o que eu não tenho dúvidas em dizer que essa geração de 2019 a 2025 que a gente está, ela hoje está rigorosamente na mesma prateleira da geração do Zico de 81. Porque eu não estou dizendo que o Zico é menos jogador ou menos importante que o Arrascaeta, que o Maestro Júnior é menos importante ou mais importante que o Bruno Henrique. Não se trata disso. Se trata de uma era vitoriosa que, além de conquistar títulos, ela consegue um domínio no Brasil e na América do Sul e que dá ao clube a chance de ter 2 gerações igualmente vitoriosas e que pode ser colocadas nas mesmas prateleiras da história do clube. Para mim, hoje, a gente está diante
de uma obra em construção ainda, e isso é muito importante, mas se acabar hoje, essa geração de 19 a 25, ela está na mesma prateleira, na mesma vitrine do Museu do Flamengo da geração de 81. E se ganhar o Brasileiro quinta-feira, poderá disputar o Intercontinental em condições melhores, por exemplo, que o do Botafogo ano passado, né? Flamengo e Ceará nessa semana decidem, aliás, Flamengo decide o Campeonato Brasileiro contra o Ceará. E a nossa enquete, inclusive, tem tudo a ver com o que o Eric acabou de falar. Já vou me adiantar e chamar a enquete, porque a nossa enquete, convidando vocês a votarem, qual a maior geração da história do Flamengo? É a era Zico? É a era Arrascaeta? A gente escolheu a Arrascaeta para simbolizar o período de 19 até aqui. Os dois camisas 10 também, né? Ou é empate? Então você aponta o seu smartphone para o QR Code e pode votar. O Eric já votou, para ele é empate. Também empate. O Eric é empate. Losetti, boa tarde a você, bem-vindo ao fechamento. Boa noite, cara. Boa tarde em Lima. Boa tarde em Lima. Boa tarde em Lima. Cara, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje, cara. Já estamos aqui, ó. Já estamos um tempo. O torcedor do Flamengo é boa tarde, boa noite, bom dia, boa semana, bom ano, bom 2026. Isaac, obrigado, prazer estar aqui de novamente com esses craques. Parabéns ao Flamengo, parabéns também ao Palmeiras, os dois melhores times do continente, tranquilamente. A dúvida sobre o jogo de hoje, Isaac, é se ele seria um jogo, um elemento à parte no que a gente está vendo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Porque muita gente dizia, não, olha, é uma final, num jogo único, num outro torneio, num campo neutro, com uma cara totalmente diferente daquilo que a gente tem visto nas últimas semanas do Campeonato Brasileiro. E não foi. Ele foi uma continuação do que a gente tem visto que está acontecendo com os dois times no Brasileiro. O Flamengo sentindo-se à vontade para, desde o início do jogo, com a posse de bola, impor o que foi treinado, impor o seu jogo, a sua maneira. Claro que não conseguiu o tempo todo, porque enfrentou um adversário duríssimo, o melhor adversário que ele tem, tanto em termos nacionais como em termos continentais, mas ficando com posse de bola a maior parte do tempo, jogando no campo de ataque, procurando espaço. E o Palmeiras também não foi o time que brilhou naquele pós-Copa do Mundo de Clubes, que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, tendo uma dupla de ataque envolvente, sedutora, fulminante, artilheira. O Palmeiras foi o Palmeiras desses últimos jogos, sem criatividade, sem o brilho. Fez um jogo muito sólido, muito duro, muito competitivo, como sempre faz. Mas esse jogo acabou sendo, sim, um retrato do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Uma ascensão do Flamengo, um declínio do Palmeiras, que teve uma grande chance no finalzinho do jogo com o Vitor Roque, e vários outros elementos que a gente pode debater. Me pareceu que, em campo, o Flamengo foi melhor time. Se o Palmeiras tivesse vencido, seria impossível dizer assim, não, o campeão não foi justo. Essa frase, o campeão com mérito, serviria para qualquer um dos dois times, porque a gente levanta a campanha, o trabalho, a gestão, o treinador, o elenco. Não teria erro nessa final. Mas a final mostrou uma continuação do Flamengo retomando a ponta do brasileiro, se aproximando do título brasileiro. E hoje foi como se esse jogo fizesse parte desse contexto. Ele não foi um jogo à parte. O Palmeiras, de fato, não consegue mais repetir as grandes atuações que teve 1 mês e meio, 2 meses atrás. E o Flamengo voltou a ser um time mais seguro, mais convicto, mais à vontade em campo. Com uma atuação, para mim, extraordinária do Varela, lateral direito. Entre tantos e tantos destaques, eu daria o prêmio de melhor em campo para ele. Pro Varela? Muito. E não pro Danilo? Não pro Danilo, que também fez um grande jogo. Mas a segurança do Varela, a regularidade, a força dele para ganhar duelos. E para você jogar contra o Palmeiras, você tem que ganhar muito duelo. Ele ganhou quase todos. Ele começou a criar desencaixes na marcação do Palmeiras ali nos primeiros 10, 15 minutos. Assim, impecável a atuação. Cara, sabe que o Varela... O Varela é uma assinatura do Felipe Luiz, né? Ele era reserva do Wesley, a torcida questionava. E quando ele comunicou ao Varela que ele e o Boto que queriam renovar, o Varela falou, mas vocês querem renovar comigo? Eu sou vaiado, E se surpreendeu. E hoje é um jogador extremamente sólido. O Gerson deu um soco na cara dele durante um treinamento, exato, inclusive. E ele deu a volta por cima, perdoou, continuou. Naquela briga que os torcedores do Penharol se envolveram com a polícia aqui no Recreio dos Bandeirantes, ele apareceu lá do nada, num rolê aleatório para salvar, e aí a torcida do Flamengo ficou brava com ele. Mas hoje foi um jogo assim que eu concordo com o Losetti.
Acho que ele e o Danilo foram os dois grandes expoentes desse jogo. E um dado interessante, né? O terceiro jogo do Flamengo com o Palmeiras esse ano foram 3 vitórias do Flamengo. No Allianz Parque, no Maracanã pelo Brasileiro e hoje na Libertadores. Assinatura do Felipe Luiz, o Varela. Antes de dar as boas-vindas ao seu companheiro de penta, vamos assinar nossa reportagem. Peço licença ao Ricardinho. A Camila Barbieri está na Praça da Bandeira com a torcida do Flamengo, a torcida tetracampeã da Libertadores. Camila, boa noite, bem-vinda. Ei, Rizek, tudo bem? Boa noite pra você. Tô fazendo um esforço grande aqui pra ouvir vocês. E ó, o som é de celebração, comemoração. Já tocou de tudo, agora tá tocando pancão. Já tocou pagode. Dessa vez de uma forma diferente. Obrigado, e aí? Obrigado. Prazer é meu. Um abraço pra você, Rizek, Eric, Losetti. Prazer estar aqui, primeira vez no fechamento. Programa muito especial. Num dia especial pro Flamengo, né? Numa decisão especial. Eu acho que é lógico que foi uma decisão, como todas as outras, cada decisão tem uma característica, né? Essa, especificamente, a gente teve um herói. Quando a gente fala um herói, é aquele que consegue fazer o gol e consegue dar o título à sua equipe, no caso... Evitar um também, gente, porque a principal chance do Palmeiras foi evitar... Por isso, a bola desviou no Danilo, né? Então não só pelo gol, mas por esse momento decisivo dele. Mas eu coloco que acho que o Flamengo foi merecedor pelo time que tem, mas eu coloco que foi um jogo que a gente de repente esperava de alguns jogadores um poder de decisão, protagonismo pela qualidade, e que a gente não teve. Né? Porque não foi um jogo bonito, né? Não foi um jogo tecnicamente assim, né? Pra você ter uma ideia, por exemplo, o Palmeiras no gol mesmo, para o Rossi poder trabalhar, praticamente o Palmeiras não finalizou para o Rossi trabalhar. E do outro lado, você teve depois do gol a bola na trave, lá do Cebolinha, né? Que foi a falta, né? Você teve uma saída do goleiro do Palmeiras, que também gerou um momento de oportunidade. Mas assim... A falha do Murilo também. Vou pontuar. Bola, né? Vou pontuar assim. Rascaeta, que é um craque, joga muita bola. Bruno Henrique. Eles tiveram pouca oportunidade, pouca condição. O Flaco Lopes e o Vitor Roque, a parte ofensiva, por exemplo, do Palmeiras, teve muita dificuldade para jogar, né? Então o protagonismo ou o poder de decisão acabou ficando para um zagueiro, no caso do Danilo, numa bola parada, pela dificuldade do jogo. Não estou tirando com isso, nem comentando a questão do mérito do Flamengo. Estou falando em relação ao jogo, que a gente sempre espera que num jogo como esse é aquele cara que pega a bola e decide o jogo, ou uma jogada individual. Então, a gente não teve isso. A gente teve um jogo marcado individualmente pelo Palmeiras, que costumeiramente faz isso, em alguns momentos duro, né, em relação às chegadas, principalmente no início do jogo, né, assim, muitos cartões, né, nós tivemos no primeiro tempo acima da média os cartões por uma decisão, né, então um jogo tenso, normal, no primeiro tempo. Normal de uma decisão, porque os jogadores, nível de concentração, né, muito alto, e aquela adrenalina, aquela tensão que aos poucos vai se soltando. Mas mesmo assim, eu falo em relação ao jogo em si, né, aquilo que a gente esperava, porque são os dois melhores times atualmente do país em relação ao jogo, né, mas que, assim, o Flamengo foi merecedor por esse detalhe. Eu acho que o detalhe do jogo, porque foi um time mais sólido durante pelo menos essa decisão. Aliás, se você errou sua profecia de quem seria o campeão, teve um outro comentarista, outro debatedor do fechamento, que acertou a profecia sobre como sairia o gol do título. Já a gente disseca o jogo, taticamente, mostra tudo da partida em Lima. Agora a gente vai, rapidinho, vamos só para Lima, agora ao vivo, com a Gabi Ribeiro, que acompanha a movimentação da torcida por lá. Gabi, bem-vinda! No meio da massa. Tudo bem, Rizek? Todo mundo queria saber que horas que a gente ia entrar ao vivo no fechamento. E aí foi juntando uma galera aqui na saída do estádio, porque todo mundo quer mandar um recadinho pro Brasil, quer comemorar, todo mundo quer comemorar. A galera já tem que ir embora, a polícia tá dispersando, mas o pessoal queria mandar um recado, viu? Todo mundo muito feliz, todo mundo comemorando, todo mundo saindo muito contente. Acho que a noite vai longe hoje em Lima, viu, Rizek? O negócio tá bonito por aqui, volto com você por aí. Gabi, só uma dúvida. Você que tá aí em Lima, por favor. Como é que tá a divisão de torcida aí? O Flamengo os flamenguistas eram quantos % aí em Lima para ver essa final? Mais ou menos, na sua opinião.
tava bem cheio dos dois lados, viu? A parte da torcida do Palmeiras tinha até alguns espaços, a parte dedicada ali pra organizada, mas tava bem cheio dos dois lados. O fato é que a gente viu muito flamenguista em toda a cidade, comemorando, festejando, durante toda a semana, muitos flamenguistas chegando. Teve muita gente que ficou do lado de fora também, porque não tinha acesso aos ingressos, mas é fato, o pessoal vai participar dessa festa hoje por aqui. Não tem jeito, né, Zé? Que volta com você. Valeu, Gabi, no mar, rubro-negro, valeu, Gabi, mas podia estar dividido, mas só um lado tá sorrindo hoje. Eu cortei o Eric, né, quando a gente foi ao vivo lá pra Lima. Diga, Eric. Quer falar? Até esqueci. Acho que era do gol. Do gol? Daqui a pouco eu lembro. Ah, porque teve uma profecia. Eu, ao contrário do Ricardinho, não esperava esse jogo assim, nossa, vai ser um jogo exuberante. Se a gente for pegar todas essas finais únicas, eu acho que o melhor jogo foi o do ano passado, o Botafogo e Atlético. A maioria das partidas foi muito amarrada. Assim, o River e Flamengo foi um jogo amarrado, decidido emocionalmente, ok. O Santos e Palmeiras no Maracanã foi um jogo muito pobre também, uma bola do Breno Lopes no fim. Depois o Palmeiras e Flamengo até teve algum jogo ali e tal, mas também decidido numa falha. Fluminense e Boca foi um jogo legal no Maracanã, mas assim, eu acho que em termos de jogo jogado, eu acho que o do Botafogo e Atlético foi o melhor jogo dessas finais únicas jogo até aqui. Com 21 jogadores só, né? Exatamente. É que talvez isso tenha a ver, né? Talvez. Como desse ano reunia as duas melhores equipes, talvez não, seguramente, da final única, eram os dois melhores times que a gente viu na soma, né? Porque o time de 19, eu não quero dizer que era melhor ou pior, mas ali estavam os dois melhores times que a gente assistia numa final, isso gerava expectativa. Mas justamente por isso, pela rivalidade, pela expectativa, eu achava que ia ser um jogo assim mesmo, amarrado. E não sei se vocês concordam, nesse jogo amarrado, eu acho que o Flamengo demonstrou mais ambição de ganhar, o Flamengo foi mais pra cima, acho que o Flamengo foi mais corajoso. Foi mais Flamengo no ano do que o Palmeiras foi mais Palmeiras no ano. Se você for olhar os jogos, 70 jogos do Flamengo no ano, hoje foi mais parecido com a grande maioria dos 70 jogos que o Flamengo fez no ano. E o Palmeiras, ele não conseguiu ser hoje os melhores momentos do Palmeiras no ano. Não conseguiu. Nem no Mundial de Clubes, quando fez bons jogos, nem nessa arrancada pós-Mundial de Clubes, quando o Abel deu uma boa reformulada. A gente estava falando aqui, né, Losetti? O Abel hoje deu toda a razão pro Rogério Ceni naquele jogo do Fluminense e Bahia. Que o Bahia era um jogo de... Não tinha por que reclamar do gramado, porque o Bahia era bola longa, bola comprida, o Palmeiras. Não teve jogo, a bola não passou pelo Andréas, a bola muito menos passou pelo Fux, o Alan pegou 2, 3 bolas pelo lado direito, o Veiga a gente não viu praticamente em campo. Enfim, eu acho que esse jogo faltou pro Palmeiras hoje. Estamos de acordo que o Flamengo foi o time mais corajoso hoje, foi o time mais ambicioso hoje? Eu falei aqui na abertura, né, se alguém que não mudou o estilo de jogo foi o Flamengo para essa partida. Ficou muito claro, eu entendo a leitura do Losetti, por exemplo, que você faz um recorte a longo prazo, né, do que o Palmeiras e o Flamengo fizeram durante a temporada. Esse corte final do Palmeiras ficou muito nítido hoje, né, porque o Palmeiras vem sem confiança dentro do Campeonato Brasileiro. Chegou hoje ao 6º jogo na soma do Brasileiro e de hoje, ao 6º jogo sem vitória. E o último gol de atacante do Palmeiras foi o Vitor Hugo, o Vitor Roque de bicicleta contra o Mirassol. Sendo 4 derrotas. Os últimos 6 jogos do Palmeiras, contando o de hoje, são 4 derrotas, 2 empates. Porque mudou para mim completamente o estilo do Palmeiras. Se a gente lembrar do que o Palmeiras, óbvio que é uma outra competição, a gente fala de Campeonato Brasileiro. O que o Palmeiras fez, por exemplo, no jogo do Maracanã, que foi uma marcação, que é a característica do Palmeiras, mas o Palmeiras marcava lá em cima. O Palmeiras, quando o Flamengo faz o gol, que o Rossi acha o Pedro ali no meio, a Arrascaeta lá e faz o gol, o Palmeiras jogava melhor naquele momento. Uma ótima atuação do Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras jogava melhor. Foi o melhor dos 3 jogos. Na semana passada, né? O que eu pensava, o que iria acontecer no jogo era uma marcação nesse sentido. O Palmeiras ia pressionar o Flamengo lá em cima, sem deixar o Flamengo estar confortável, porque tecnicamente o Flamengo ele é melhor do que o Palmeiras, vive um momento melhor, então eu imaginei o quê? Eu falei aqui na semana passada. O Palmeiras vai pressionar, tentar tirar o Flamengo da zona de conforto, arrastar esse jogo até o Palmeiras se encontrar dentro da partida. Só que o Palmeiras não fez isso. O Palmeiras hoje, a gente estava lá vendo o jogo, o Andrés toda hora estava sozinho no meio de campo. O Veiga e o Alan, eles tinham que fazer esse movimento para tentar
ficar mais próximo do Andréas, mas sempre atrasado, porque tanto o Alan quanto o Veiga, eles não têm esse cacoete de marcação. Vocês não acham que essa questão do Fux, meio híbrido, meio volante, meio zagueiro, isso deu um espaço no meio campo pro Palmeiras que não acabou não sendo preenchido, assim? Porque eu tive a sensação, principalmente no primeiro tempo, que o Fux não sabia se ele era o terceiro zagueiro ou se ele era o volante para encorpar o meio campo, assim. Eu fiquei com essa dúvida. Sabe o que acontece no confronto do Palmeiras contra o Flamengo? Quando você enfrenta jogadores tecnicamente de um nível alto e você individualiza a marcação, vou dar um exemplo, meu amigo Penta aqui. Se você marcar o Denilson ou marcasse o Denilson individual, você ia ganhar, 60% da jogada dele, porque você, junto dele, você ia bater nele de costas, só que 2 ou 3 vezes que ele pegasse de frente, ele ia te afundar. O marcador, ele ia deitar você. Então, quando você marca individual, você corre esse risco. Né? No jogo do Maracanã, quando individualizou a marcação, que o Pedro dominou e girou, a Arrascaeta saiu antes do marcador, ele saiu na cara do gol. Hoje, se a gente lembrar bem, a gente até comentou, no primeiro tempo teve um lance que o Bruno Henrique escapou sozinho. Aliás, que quando ele finalizou em cima, ele estava sozinho. Se ele só para, foi um passe do Varela. Só para a bola, ele saía cara a cara. O que acontece? Por mais que você tenha uma defesa, e a defesa do Palmeiras é uma boa defesa, os zagueiros são bons zagueiros, né, de alto nível, mas se você individualiza e pega jogadores de qualidade, qualquer escape de tabela, qualquer drible que você dá, você acaba tendo, desarrumando a sua linha de marcação. Isso aconteceu, cara, várias vezes. Então essa era a dificuldade do Palmeiras. Agora eu acho que, principalmente, além da marcação, ficou faltando o jogo, cara. O jogo do Palmeiras. O Palmeiras não quis jogar. Então só, depois, por exemplo, depois que o Palmeiras não quis e não conseguiu. Não, depois, eu acho que os dois, porque depois que o Palmeiras levou o gol, que aí, cara, depois dos 30 aí, vamos colocar, 30 minutos, cara, era só bola cruzada. Boa nação, então tá aí a opinião dos comentaristas fazendo uma análise do jogo após o Flamengo conquistar o título da Libertadores. Na verdade, conquistou o tetracampeonato da Libertadores, né? 4 vezes campeão. E se tinha um time que merecia ganhar essa Libertadores, esse era o Flamengo. Então, parabéns à comissão técnica Felipe Luiz, parabéns a todos os jogadores, né? Principalmente o Danilo, que fez o gol do título, e principalmente a nação rubro-negra, que estava todo tempo apoiando, né? A nação precisava comemorar esse título, principalmente em cima do Palmeiras, que estava entalado, né? Boa nação, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu vou trazer mais informação aqui para o nosso canal. Então, se você quer ficar bem informado, se inscreva ao nosso canal, que daqui a pouco eu vou trazer mais informações. Apareceu qualquer novidade do Flamengo na imprensa, apareceu qualquer entrevista dos jogadores, eu vou trazer aqui para o nosso canal. Então, se você quer ficar atualizado, se inscreva, basta clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, é de graça, você não paga nada, tá bom? E ative o sino da notificação. Deixa eu te pedir um favor, na humildade, deixa um like também aqui nesse vídeo, que o seu like vai ajudar muito no nosso canal, tá bom? Até daqui a pouco eu vou trazer mais informação do Flamengo. Até mais.